Olá, eu me chamo Maricela do Nascimento, sou da turma de Pedagogia e hoje eu vim gravar um vídeo de como trabalhar a habilidade EF05MA17, que é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologia digitais. Essa habilidade ela será trabalhada em uma sequência de atividades que eu irei desenvolver. Para trabalhar essa habilidade em sala de aula, eu pesquisei na internet. Nele eu encontrei sites que contêm exercícios, sites que explicam o conteúdo. Também encontrei no YouTube vídeos sobre como criar jogos, como bingo, usando as formas geométricas, dominó. Eu encontrei uma variedade de objetos para ser confeccionados para trabalhar em sala de aula. Eu também encontrei sites como o Suzano, que oferece exercícios. Também encontrei o Acesseb, que também oferece exercícios e gabarito. E eu encontrei também plataformas como o Wall, que o professor pode entrar e se cadastrar, onde ele pode criar sua própria atividade em formato de jogo para trabalhar com a criança. Também encontrei o aplicativo GeoGeba, que é um aplicativo onde dá para se trabalhar geometria lá, onde as crianças podem entrar, criar as formas geométricas, escrever o número de vértice e por aí em diante. Após essa pesquisa, eu montei minha sequência didática para 4 aulas. Nas primeiras 2 aulas, eu farei uma atividade introdutória, que consistirá na confecção de cartazes, e nas 2 últimas aulas, eu usarei o Telegram e um exercício de fixação no fim. A elaboração da primeira atividade introdutória, ela será de 2 horas aulas. O professor de antemão já tem que ter confeccionado figuras geométricas planas, 6 de cada, 6 pentágonos, 6 losangos, 6 paralelogramas, 6 trapézios, 6 hexágonos, 6 triângulos, 6 quadrados e 6 heptágonos e 6 octágonos. Essas figuras elas têm que estar confeccionadas em material colorido para dar contraste com a cartolina branca. Chegar em sala de aula, ele vai distribuir essas figuras para as crianças e dividirá a turma em grupos que contenham 4 alunos cada e explicará que o que ele entregou para elas são polígonos. E aí em diante ele estará explicando o que é um polígono e suas características. O professor irá na lousa e desenhará um quadro com as características de alguns polígonos. Essas características serão o número de lados de cada um, o número de ângulo e o número de vértices. Após isso, ele perguntará à turma se elas verem algumas regularidades com as crianças. O professor entregará as cartolinas em branco para elas e pedirá que elas dividam em 6 partes, escrevendo em cada uma dessas 6 partes os nomes triângulo, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos e octágonos. Depois, o professor pedirá que as crianças classifiquem as figuras que receberam, colarem as figuras nas cartolinas. O professor pegará as cartolinas e ajudará as crianças a colar elas em sala. A segunda atividade escolhida, que é a trabalhar o Telegram com as crianças, ela será uma atividade de retomada do conteúdo anterior. Nela, o professor separará em grupos de 5 crianças e entregará o Telegram. Ele fará uma explicação do que é o Telegram e de como funciona e do que ele espera. Após essa explicação, o professor dará um tempo para que as crianças manuseiem o Telegram. Ele dará orientação para que as crianças formem alguma figura usando o Telegram. Por exemplo, usando 2 triângulos para formar um quadrado. E em seguida ele pode questionar a turma quais são as características dessa figura, o número de vértices e assim por diante. Após essa atividade, o professor ele passará um exercício de fixação para as crianças. Após a atividade com o Telegram, o professor irá passar uma atividade simples para os alunos,
A que eu montei é essa. Após a atividade com o Telegram, o professor irá passar uma atividade de registro, que seria um exercício. Eu montei apenas 3 questões, que é: escreva o nome dos polígonos a seguir de acordo com o número de lados. E a 2, observe o conjunto de polígonos abaixo. Marque a opção correta. Desenhe 2 polígonos quaisquer e em seguida escreva o nome deles e indique o número de lados, vértices e ângulos que possuem. Essa é uma resposta do exercício. Como eu disse, é um exercício fácil, onde as crianças irão só escrever o nome das figuras na primeira e na segunda somente classificar o que eles viram no conjunto. E na terceira desenhar mais 2 polígonos. Assim terminará essa sequência didática.